Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje, na nossa playlist Qual a Sua Dúvida?, eu respondo as perguntas dos internautas. Por exemplo, CDB do Banco Master, que costuma apresentar boas taxas, é uma boa? Por que investir por mais de uma corretora? Será que teremos um pouso suave ou um crash na economia? Vini Invest, o canal que tem vídeo todos os dias e responde todos os comentários aqui para você. Antes de começar a responder essa primeira dúvida, semana que vem, provavelmente na quarta-feira, dia 28, teremos uma live aberta aqui no canal. Fica atento às 20 horas, porque nessa live eu vou detalhar toda a questão da macroeconomia mundial, a situação brasileira e os investimentos que eu estou de olho. Não perca tempo, coloca aí no calendário, 20 horas do dia 28. Vamos lá, uma dúvida interessante que eu recebi. Você compraria CDB do Banco Master? Se você acompanha aqui no canal, eu tenho uma playlist que semanalmente eu trago as melhores oportunidades de investimento na renda fixa. E em títulos aí, e em CDBs pré-fixados, o Banco Master, de uma maneira frequente, vem apresentando as melhores taxas. Então eu quero te dizer, ponto número 1, atualmente eu não tenho CDB do Banco Master. Esse é um ponto para deixar bem claro para você. Isso significa que você não deva ter? Não, não é isso que eu não estou dizendo para você. Eu costumo fazer uma análise entre risco e rentabilidade e balancear bastante essa relação. Como eu tenho visto aí uma discrepância muito grande em termos de rentabilidade e risco, principalmente nos investimentos atrelados a CDBs de longo prazo, eu tenho preferido não fazer esse tipo de investimento. E antes que alguém pergunte, poderia ter no futuro? Acredito que sim, mas no curto prazo, somente no curto prazo. O que seria isso? CDBs aí de até 3 anos. Porque eu acredito que essa diferença muito grande de taxa por um prazo muito longo, talvez não seja tão satisfatória nesse balanceamento de risco e retorno que eu falo aqui para você. Aqui é bom fazer um ponto final sobre essa pergunta. Não estou dizendo para você comprar ou deixar de comprar. Eu só estou emitindo a minha opinião e trago para você semanalmente essas alternativas para que você procure na sua corretora e tenha um parâmetro de CDBs pré-fixados e indexados ao IPCA. Essa foi a primeira pergunta que eu respondo aqui nessa playlist Qual a Sua Dúvida? A segunda pergunta, IPCA 2045. Eu gravei 2 vídeos muito importantes, um dizendo 5 motivos para comprar e outro dizendo 5 motivos para você reavaliar para ver se é o seu perfil. Tem gente que não entende e já criou caso nos comentários dizendo que eu estou indicando ou que não estou indicando. Não é nenhum nem outro. Avalie o seu perfil. Mas vamos lá. Uma pessoa perguntou, por que comprar em uma ou mais corretoras? Veja, IPCA 2045, volto a dizer, é um título longo. Você compra olhando para o longo prazo. De preferência, olhando para o vencimento dele, que é daqui a 20 anos, talvez para sua aposentadoria. Quando você vende esse título antes, você tem o efeito da marcação a mercado, ou seja, o Tesouro Nacional vai fazer a compra por meio aí da plataforma do Tesouro Direto desse título pelo preço a mercado, que pode estar acima ou abaixo do que você comprou. Então, aqui vem uma dica para você. Quando é que você deve ter uma conta em mais de uma corretora? Primeira situação, se você está fazendo um investimento que você não vai levar até o vencimento. Em outras palavras, se você vai vendê-lo antes. E aí não é só para o IPCA 2045, vale para qualquer título. Você está comprando e não pretende levar até o vencimento, é importantíssimo que você tenha conta em 2 ou mais corretoras. Segunda situação aqui, se você está comprando um título e aí mais para frente seria um título de curto prazo, não um título de longo prazo, que você está utilizando para reserva de oportunidade. É arriscado? É.
reserva de oportunidade, na minha opinião, seria mais o Tesouro Selic. Mas tem gente que faz essa estratégia, deixa num título de curto prazo. E aí você também teria a oportunidade de selecionar melhor a corretora e o título. Essas duas situações, para mim, explicariam uma possibilidade de você ter conta em mais de uma corretora. Eu, por exemplo, tenho conta em 4 corretoras diferentes. E aí, como é que você poderia utilizar dessa estratégia para marcação a mercado? Por exemplo, vamos supor que realmente você quer investir no 2045. Então, na primeira corretora, por exemplo, corretora A, você faria compras desse título com taxas de 5 a 5,5. Se essa taxa estiver acima de 5,5, de 5,51 a 6, você compra na corretora B. E se passar de 6, numa corretora C. Vini, qual é a vantagem dessa estratégia? É que na hora de vender, se você só comprar em uma corretora, automaticamente o Tesouro Direto vai pegar o primeiro título que você comprou, ou seja, aquele mais antigo, e vai resgatar. Se você fizer em 3 corretoras diferentes, você vai ter um parâmetro de escolher qual a corretora. Não é o título, é a corretora você escolheria. Dentro dessa corretora escolhida, o Tesouro vai buscar o título mais antigo. Estamos falando de compra de 3 corretoras do mesmo título, o mesmo vencimento, para que não haja qualquer tipo de confusão. E essa foi a segunda pergunta, a explicação por que você deve comprar títulos em corretoras diferentes. Terceira pergunta, quando é que o IMAB ou os IMABs trarão bons retornos? Provavelmente aí é alguém que está investindo para se proteger da inflação, porque o índice IMAB é um índice atrelados então a ETNB, a nota do Tesouro Nacional Série B, que é como se fosse aqui o nosso Tesouro IPCA. Só que no caso de fundos de investimento, nós temos 3 principais índices, o IMAB5, o IMAB e o IMAB5+. O IMAB5 são vencimentos de títulos públicos, vários títulos dentro de um índice, que eles têm aí vencimento abaixo de 5 anos. Vencimento curto, talvez se aproximando mais do nosso IPCA 2029. Só que como são vários títulos, o prazo médio é ainda maior. O IMAB pega toda a caixa de títulos ali atrelados à inflação, ou seja, desde o mais curtinho até o mais longo. E o IMAB5+, são só os títulos com vencimento acima de 5 anos. E a pergunta, quando é que ele vai trazer bons investimentos? Olha aí esse gráfico desses 3 tipos de fundo. Todos os 3 no longo prazo, que é quando eles foram lançados, ganharam e ganharam muito do CDI. O CDI deu 711%. O IMAB5 deu 1.067%. Vou repetir, o pior deles, que foi o IMAB5, que é o de curto prazo, deu 1.067%. O IMAB, que é o que compõe todos os títulos, 1.268%. E o IMAB5+, 1.500%. Em outras palavras, o dobro do CDI. Respondendo à pergunta, quase sempre no médio para o longo prazo, ele dá bom retorno. No curto prazo é imprevisível. Você vê aí no gráfico que ele houve até uma queda. Então eu não sei o tempo que você está investido, mas você precisa olhar para o longo prazo. E lembrando, fundo de investimento não tem vencimento. Então você precisa saber a hora de comprar e a hora de sair, para não ter prejuízo. No Tesouro Direto, comprando e levando até o vencimento é outra história. Olha aqui o que aconteceu lá no passado. Você perguntou bons momentos, bons retornos. E eu quero te mostrar bons momentos de compra. Entre o ano 2008 e 2009, nós tivemos uma queda muito forte. Seria um excelente momento para compra. Veja, depois nós tivemos aqui entre 2013 e 2014, aquele problema aqui no Brasil de contestação interna, principalmente referente àquelas tarifas públicas de transporte lá em São Paulo. Aquele tumulto que nós tivemos no Brasil. E olha, tivemos aí esse problema também. E mais recentemente, no canto direito, a última grande crise que nós tivemos em 2020. Se você reparar, os dois da ponta foram crises internacionais. O do meio, uma nacional. Então, temos momentos oportunos para comprar. Vamos agora para a quarta pergunta. Só que antes, dá aí aquele super like, porque ajuda muito o nosso canal.
E é um pedido que eu faço para você. Muita gente assiste e poucas dão like. Não custa nada, é só você meter o dedão aí. Vamos lá, uma pessoa perguntou, preocupada com a marcação a mercado, dizendo: Vini, a marcação a mercado pode acabar? Eu imagino que esse internauta ou essa internauta que perguntou isso está com preocupação em relação ao governo alterar a regra de marcação a mercado e provavelmente está aí preocupado quanto a incertezas do cenário brasileiro. Poderia proibir o investimento de só resgatar lá no vencimento? Eu acho pouquíssimo provável isso. Mas veja, tivemos alteração recente para LCIs e para LCAs. Se você investe nesses dois tipos de produto, olha aí, tivemos mudança. Não há mais aquele prazo de 90 dias. Desde o início de 2024, do mês de fevereiro de 2024, os investidores que investiram a partir dessa data já não têm aquela liquidez após os 90 dias. Por exemplo, as LCIs, agora o prazo é de 36 meses se elas forem indexadas ao IPCA. Ou, se não for indexado ao IPCA, é de 9 meses. As LCAs, as indexadas ao IPCA, agora a liquidez é só após 12 meses. As demais, depois de 9 meses. Então é até possível mudar a regra? Acredito que sim, mas não acredito que seja o principal. A mudança das LCIs e das LCAs é porque estava tendo aí uma fuga de capital para esses investimentos e o lastro, a garantia desses investimentos não estava bem regulada. Mas no cenário atual, o que nós verificamos? As contas brasileiras ainda não indicam esse risco elevado, ou seja, essa preocupação exagerada no sentido aí de gerar estresse no mercado. Além disso, bloquear ou suspender ou mesmo acabar com o Tesouro Direto do ponto de vista de marcação a mercado e só permitir o resgate lá no vencimento não vai alterar muita coisa. O número de investidores do Tesouro Direto em relação a outros investimentos mais tradicionais ainda é bem pequeno, de maneira que eu acho pouco provável de isso daí acontecer. Quinta pergunta, e talvez essa seja uma das mais importantes: pouso suave ou crash na economia? Essa pergunta merece um comentário bem didático para você entender. Primeira questão é nós diferenciarmos o que seria o pouso suave e o pouso forçado, o crash. O pouso suave é uma desaceleração econômica gradual. Em outras palavras, você teria um PIB muito alto e esse PIB iria reduzindo gradualmente. E com um detalhe, quando estamos falando de pouso suave ou crash, todo mundo está olhando para a economia americana. Então a economia americana passaria a crescer pouco ou até próximo de zero, mas continuaria ali subindo, crescendo minimamente. O desemprego poderia aumentar, mas não seria algo estratosférico. E as falências continuam acontecendo. Empresas iriam quebrando, mas no mesmo nível de crises que nós tivemos aí anteriores. Agora, se nós tivermos o famoso pouso forçado, o significado disso é uma desaceleração econômica acentuada. Em outras palavras, é um PIB de zero para negativo. Isso faz com que as empresas tenham dificuldade e elas comecem a cortar custos. E um dos custos é de funcionário. O desemprego tende a aumentar, o nível de falências e de quebradeira sobe muito rapidamente. Dito isso, eu vou dar aqui a minha opinião. Pouso suave ou pouso forçado? Em princípio, as notícias que chegam é de uma aparência de pouso suave, talvez nem de pouso, de retomada da economia americana. Só que o que eu quero te dizer é que me parece que o pouso forçado vai acontecer. Talvez não agora, de maneira tão curta, por exemplo, ainda no primeiro semestre. Mas os indicativos vêm mostrando que a situação está cada vez mais fragilizada. E parece que não é mais uma questão de si, mas tão somente de quando vai acontecer. Então, na minha opinião, traduzindo para você, o mercado vai fazer você duvidar do óbvio. Vai indicar que as economias estão melhor, que a situação está controlada e muita gente vai acreditar. Para então dar uma subida no mercado de renda variável e depois, literalmente, nós termos o crash mais adiante. Essa aqui é a minha opinião. Você pode concordar ou você pode discordar, mas o mais importante
é nós termos opiniões diferentes, mas educadas aqui nos comentários. Se você gostou e quer entender um pouco mais, eu te convido para entrar para o Clube de Membros. Lá eu trago informações e vídeos detalhados semanalmente. Já são mais de 100 vídeos gravados, sendo 2 novos a cada final de semana por menos de R$ 8 mensais. Aproveita porque isso não vai durar muito tempo. E prepare-se, dia 28, quarta-feira à noite, a nossa live explicando tudo do mercado financeiro. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que se ficarem com dúvidas, escrevam nos comentários que eu terei prazer em te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.